Boa noite a todos. É com muita alegria que esta noite nós estamos aqui reunidas, né, para dar continuidade ao mês de conscientização da comunicação alternativa. Eu sou a Débora Deliberato, coordenadora do Comitê de Comunicação Suplementar e Alternativa da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E hoje, né, eu tenho dois grandes presentes, né? Estar aqui com duas profissionais, duas pesquisadoras da área da comunicação alternativa, só pode ser um presente para mim, né? Ainda mais nesse mês, né, do qual a gente aí estamos, assim, trabalhando, todo o grupo, né, a nossa unidade de trabalho, temos, assim, trabalhado muito em relação à conscientização, nas redes sociais. Durante o nosso congresso, né, nós tivemos mesas excelentes que abordaram conteúdos fantásticos a respeito da comunicação alternativa. Bom, para a nossa conversa de hoje, né, então eu tenho meus dois presentes. Eu tenho aqui a professora doutora Kátia Crivelente de Figueiredo Walter. Kátia, você me desculpe, mas eu sempre vou para Kátia Walter, né? A nossa querida Kátia Walter. Né? A professora Kátia, ela é fonoaudióloga, fez mestrado e doutorado em educação especial, pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também temos aqui a professora doutora Grace Cristina de Ferreira Donati, né? Fonoaudióloga também, mestrado e doutorado em educação, pós-doutorado também na Universidade de São Paulo, na FOB USP, e ela é diretora da ADASTRA, Desenvolvimento e Comportamento Humano. Né? Eu tenho certeza que todos nós, vocês aí que estão nos ouvindo, vão amar essa nossa conversa, essa grande contribuição que essas duas pessoas vão nos trazer a respeito dos mitos nos atendimentos de comunicação alternativa com a pessoa com transtorno do espectro do autismo. Né? Então, eu vou iniciar, né? Eu vou iniciar a nossa conversa, né, desta noite, apresentando alguns slides, e aí para a gente começar a nossa conversa e instigar um pouco essas duas pesquisadoras e profissionais, tá bom? Então, só um momentinho que eu vou inserir. Pronto, né? Então, aqui eu tenho uma sequência de slides que eu vou estar apresentando, e o desenho dos slides, eles seguem os slides da nossa campanha, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que é uma parceria com a Sociedade Internacional de Comunicação Suplementar e Alternativa, ISAC Brasil, né? Nossa grande parceira, também com o Conselho Federal de Fonoaudiologia. Na cor, o vinho Bordeaux, e a gente tem desenhos, né? Vamos todos viver a comunicação alternativa, em que a gente tem um boneco de uma pessoa andando, várias pessoas reunidas. Viver são pessoas acessando estímulos pictográficos, desenhos, né? E depois recursos de comunicação alternativa. Então, são slides que representam a nossa campanha, tá bom? Então, eu vou estar lendo cada situação que nós vamos debater, principalmente as nossas convidadas, mas os slides, eles trazem, na sua grande maioria, esses desenhos, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Né? Então, aqui novamente, né, as nossas convidadas, eu já as apresentei. E aí, para a gente esquentar um pouco a nossa conversa desta noite, né, eu gostaria, Kátia, que você iniciasse, nos contasse um pouco
da sua história entre fonoaudiologia, comunicação alternativa e o transtorno do espectro do autismo, né? Ok. Boa noite, Débora. Boa noite, Grace. Boa noite a todos que estão aí nos vendo, nos ouvindo. E agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ao Comitê de Comunicação Alternativa e Suplementar do Departamento de Linguagem. E, bom, vou contar um pouquinho. Esse não pode dizer que é o casamento, porque temos 3 elementos, né? Então, nós temos aí uma sequência. Bom, eu formei em fonoaudiologia, né? E já na graduação, a professora Dionísia Lamônica me ofereceu um estágio na clínica dela. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com transtorno do espectro autista, né? E ali eu acho que foi uma paixão, né? Aí eu vim para o Rio, fiz especialização em patologias de linguagem, aqui na Estácio. Existiam 3, somos das antigas, 3 especialidades só no Brasil, especializações no Brasil. E aí eu acho que quando eu fui para a clínica, né, eu não sei, fui para a clínica e fui também para a PAI. Eu acho que a PAI é o caminho, a entrada, né, da educação especial, e aonde a gente realmente ali a gente tem um compêndio, né, a gente tem um livro aberto para que a gente possa, que a gente aprende, né? Onde a gente aprende assim diferentes quadros, diferentes patologias, enfim. Mas o autismo sempre foi uma coisa instigante. Ele é até hoje, né? É um quadro que até hoje traz assim bastante inquietudes em todos nós que trabalhamos. A gente percebe isso nas famílias. E aí eu fui para a Associação de Amigos do Autista, a AMA de Ribeirão Preto. Eu fui convidada em 88, né, a compor o quadro lá de fonoaudióloga, eu fui como fonoaudióloga. E aí eu me deparei com muitas jovens lá, crianças e jovens e adultos, que não falavam, que tinham dificuldades de se comunicar por meio da fala. Lá na PAI eu já tinha percebido isso, mas a PAI foi um pouquinho antes e eu já estava em busca de algo, né? Mas eu acho que eu era muito presa ainda à fala, né? Eu saí da faculdade lá em 85 muito presa à fala. A gente não falava muito em comunicação. A comunicação alternativa que a gente tinha era as GES, comunicação total, né, para surdos. A gente usava, né, nem falava Libras, era comunicação total, era comunicação gestual. Né? E aí foi indo. Aí eu fui, na AMA, eu fui buscar. Quando eu conheci a pessoa do Sullivan do Peru, Liliana Maia Judith LeBlanc, da Universidade de Kansas. Ela trazia ali já a questão da comunicação alternativa. Em 88 foi quando eu comecei a escutar. Aí, em 93, eu fui ao Peru e eu percebi que lá eles utilizavam algumas questões de comunicação alternativa, principalmente informações visuais, né? Vamos dizer, nem pictográficas, mas eram imagens, desenhos, fotografias, muita foto, né? E aí, a gente, em 95, eu já vou num congresso da ABA, né, da ABA em Washington, e conheci lá o Andy Bond, a Lori Frost, foi quando eu fiz o curso do PECS, em 95, e trouxe para o Brasil, né? E aí comecei... Mas antes eu já tinha uma questão da quero-quero, né? A gente já falava, né, sobre a comunicação alternativa nos congressos de educação especial, a gente tinha esses encontros, né, Débora? A gente já tinha essas inquietudes, né? Então, foi assim, foi. E de lá para cá, e foram... Aí veio, né, PECS adaptado, enfim, nós vamos ter oportunidade para falar adiante. Mas foi aí. Foi nessa junção aí, foi nessa história. A PAI, AMA, depois Ansullivan de Peru e depois Ansullivan do Brasil, quando a gente, em 97, funda, né, o Centro Ansullivan do Brasil em Ribeirão Preto. Eu, Margarita Cucovia e Carmen Ragazzi. E aí foi uma história, né? Aí tem... Nossa, que bacana, né, Kátia? Resgatar a história, né? E o quanto de lá para cá, né? Quantas pessoas a gente percebe que vai se agregando, tanto
do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista da pesquisa. E aí, Grace, onde você entrou nesse seu caminhar, né? Porque eu sou da época da Kátia, né? Então, conta agora para nós aonde foi, não é, que você encontrou a comunicação alternativa e aí a área também do TEA, né? Do transtorno. Sim. Bom, boa noite, né? Também para todo mundo. É uma enorme alegria a gente se encontrar para bater papo de paixões, né? Fonoaudiologia, aí na tela estão 3 grandes paixões, né? De nós 3. Então é uma delícia isso. Olha, durante a minha graduação na USP Bauru, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da doutora Candace Penny, que é da Universidade da Flórida, e que trabalha, né, com comunicação alternativa, trabalhava, pelo menos, porque eu não sigo ela hoje em dia, então eu não posso dizer. E eu lembro que foi no dia à noite, uma palestra, por causa do Projeto Flórida, né, então ela veio junto com a comitiva do Projeto Flórida, né, que o HRAC tem, o famoso centrinho. E aí, esse dia à noite, eu assisti essa palestra e aí eu já achei aquilo formidável, né? Falando de uma área que eu ainda, né, nas aulas da professora Johnny Lamônica, de novo, então olha as nossas intersecções, né, Kátia? A gente vai encontrar várias aí. E nas aulas da professora Dione Lamônica, eu também, né, ela falava, né, da comunicação alternativa, e aí nesse dia eu pude vislumbrar, acho que uma coisa, não sei, me tocou de uma forma, assim, que eu falei, gente, que coisa fabulosa isso. E aí, no quarto ano, acho que aí, não lembro se foi bem no terceiro ou no quarto ano, eu assisti uma palestra, uma aula, na verdade, da Kátia Walter, que veio a fóbia lá. Agora ela já está surpresa, que essa ela não lembrava. Então, ela veio a convite da professora Johnny Lamônica para nos dar uma aula sobre o autismo, né? Sobre a experiência dela no atendimento da pessoa com TEA. E eu fiquei encantada, né, com o uso, e aí duplamente encantada, né, com a experiência dela, a didática dela, mas juntando aí esses 2 universos, né, falando do autismo e da comunicação alternativa. Bom, aí, e aí tem outro marco, acho que foi bem importante para mim, que aí no 4º ano da faculdade eu tive um presente, né, do meu pai, e a professora Marina Espegoraro Kruk, que organizava anualmente uma viagem para a Universidade da Flórida. Neste ano, ela organizou, na verdade, uma viagem pela primeira vez à Universidade do Kansas. E eu fui, né? E nessa viagem, nesta viagem nós ficamos cerca de, acho que 12 dias, 13 dias, uma coisa assim, e tinha, né, um estágio, né, tinha algumas atividades ali didático-científicas, né, para a gente fazer, e uma delas era a vivência, né, na clínica de fonoaudiologia, com a experiência deles com a comunicação alternativa. Eu lembro até hoje de eu entrando numa sala que tinha um monte de equipamentos de alta tecnologia, e no Brasil, assim, eu imaginava, a gente não falava de alta tecnologia, isso era em 99. E aí eu fiquei, assim, né, muito impactada, né, com tudo aquilo. Eles tinham, inclusive, assim, um programa de que eles emprestavam o equipamento de alta tecnologia para que a pessoa permanecesse em casa por um tempo, experimentando, para depois o fonoaudiólogo prescrever qual era o melhor sistema, recurso. Né, foi mais uma nova ampliação. Bom, eu me formei e fui trabalhar na APAE de Bauru, que é, né, uma das APAEs referência nacionalmente, assim, me orgulho demais dos meus 7 anos lá. E, curiosamente, eu nunca trabalhei na área que atende pessoas com autismo na APAE de Bauru, mas eu trabalhava na área dos piquititicos e das pessoas com deficiência múltipla, e muitos tinham autismo também, né? Então,
junto ali com a múltipla deficiência. E aí eu fiquei 7 anos, foi acho que umas 3 pós-graduações nesse período que eu fiz de estar na APAE, né? Assim, estar na APAE é uma grande pós-graduação. E aí, na clínica, desde o ano 2000, curiosamente, eu fui tendo muitas oportunidades do atendimento da pessoa com TEA, né? E fui aprendendo, né? Estudando muito as referências nacionais. E aí eu fui fazer mestrado e doutorado na Unesp de Marília, tendo minha mestra querida, a professora Débora Deliberato, e aquele grupo de pesquisa, deficiências físicas e sensoriais, a quem eu tanto devo, né? Liderado pelo professor Eduardo Manzini e pela professora Lídia Bracciali na época, por 10 anos. E aí a gente pôde ver, né, entender e estudar comunicação alternativa do avesso, de lá para cá, de cá para lá, né, de perspectivas diferentes, pedagogo fazendo isso, psicólogo, artista, e é maravilhoso, porque aí a gente aprende, é um mergulho, né? Então, foi assim que as coisas começaram. Muito bom, né? Muito bom ouvir e o quanto essas experiências vão nos trazer as nossas contribuições para alguns mitos, né? Que o trabalho, né, na clínica, em outros ambientes, acabam muitas vezes trazendo muitas dúvidas, né? Não só para o fonoaudiólogo, mas para as famílias e para demais profissionais, professores, enfim, né? Então, eu trouxe, né, aqui para vocês, né, algumas questões, deixa eu só colocar aqui, pronto. Bom, algumas afirmações, né, para que a gente pudesse pensar e refletir um pouco essa intersecção do que cada uma de vocês tem a respeito dessas angústias, né, dessas dúvidas que muitas vezes as pessoas acabam trazendo, né? A primeira delas é: a comunicação alternativa é a última forma de intervenção a ser utilizada com a criança com TEA? Kátia, o que você acha disso? Olha, se isso fosse assim, né, eu acho que há muito tempo atrás, talvez ela tenha no Brasil tenha tido já né, essa condição, mas nas nossas experiências agora, inclusive da clínica, né, que eu faço muita pesquisa com a clínica, com a Tereza Monerá, lá em Aracaju, ela tem começado, é a primeira, na verdade, nós estamos começando com crianças com sinais, com comportamentos dentro do espectro, né, não fechado diagnóstico, mas ainda com aquela condição de não engajar para uma atenção compartilhada, com atraso de desenvolvimento de linguagem ou de fala, né? E a gente já tem entrado com a comunicação alternativa, iniciado mesmo na clínica, intervenção, em torno de 1 ano e meio. 1 ano e meio já começando com pictogramas, mostrando que ela pode ali dar um signo, né, linguístico para ela, e ela ali já está começando a soltar alguns sons logo depois que ela está usando. Então, na verdade, né, a gente tem usado, atualmente as pesquisas vêm demonstrando isso com resultados, com práticas baseadas em evidências, que realmente a intervenção precoce na comunicação alternativa é o que vem garantindo a organização de léxico, vem garantindo maior engajamento nas relações, nas interações, sociabilidade, tem garantido questões de troca de turnos, a criança entender como é que engaja e principalmente nessa idade pequenininha que eles começam, a gente entra com a comunicação alternativa em atividades lúdicas, né? No brincar. Aí, acho que a Grace pode falar bastante. Nossa, é isso mesmo, né? Eu trabalho, né, com
estou na clínica, no chão da clínica aí faz mais de 20 anos. Gente, isso é mito. Daqueles mitos, um dos maiores que nós temos na área, né? Por quê? Porque é aquela coisa, né, Kátia e Débora, né? De que parece que é um band-aid, né? Parece que, assim, aquele... Você tentou de tudo e aí nada deu certo para a fala e aí você vai usar como um prêmio de consolação, né? Assim, tipo, olha, não é uma pessoa não comunicadora. Então, aí você usa isso que é para... Coitado. Olha, gente, me incomoda esse mito. Acho que de todos os mitos, acho que a mim me incomoda mais. Assim, porque é o contrário, né? Eu acho que talvez nós tenhamos que realmente fortalecer mais nas nossas falas e nas nossas pesquisas e nas divulgações, na fonoeducação à sociedade, né, de que a comunicação suplementar alternativa, ela é precursora e organizadora da linguagem, né, e que sem ela, né, aos primeiros sinais de atraso, né, de alguma dificuldade maior, gente, é imagem, né? Tem hora que parece que eu estou falando do 8º pecado capital, usar imagem, não é? Parece uma coisa assim assustadora. E é só imagem, é imagem. Todos nós usamos imagem. Então, a gente precisa naturalizar mais. Então, pelo contrário, o que a gente vê nos artigos, não é? E na nossa experiência, é que quanto mais rápido a gente usa e mais organiza, né? Mais concretiza o pensamento linguístico, o conceito, e a gente gera uma oportunidade maior para o desenvolvimento da linguagem, inclusive da fala, né? Eu não sei se vocês estão de acordo com o que eu vou dizer, mas eu acho, né, que esse mito, né, com relação à comunicação alternativa ser a última a ser usada como um caminho do processo de intervenção, vem muito em relação às duas grandes questões, né? Primeiro, é essa questão da linguagem, né? É desvincular essa área do construto da linguagem, né? E desvincular todo esse processamento visual dessa amplitude maior que é da linguagem, do qual o fonoaudiólogo tem que ter pleno conhecimento, né? Quando ele vai estudar a área da linguagem, né? E a linguagem permeia todas as outras áreas da fonoaudiologia, né? Então, a gente reforça o quanto é importante esse conhecimento. Então, isso nos leva a pensar a questão de formação, né? A formação do fonoaudiólogo, né? Que essa área de comunicação alternativa tem que estar na formação do fonoaudiólogo, porque faz parte da linguagem, né? Então, eu acredito muito que isso pode, né? A gente pode modificar estas questões, né, de demorar muito buscar esse caminho tão importante para várias pessoas, se a gente repensar na formação com relação ao fonoaudiólogo, né, e que é ele o profissional, né, responsável pelas questões da linguagem. Então, ele tem que ter propriedade e apropriação de todo esse conteúdo, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a pesquisa ela é importante. Nós temos várias pesquisas nacionais e internacionais que nos mostram, né, que a comunicação alternativa ela tem que iniciar o mais precocemente possível, né? O mais precocemente possível. Quer dizer, se não está no momento da imagem, a gente tem os sistemas tangíveis, né? A Kátia aí tem trabalhou recentemente com uma tese de doutorado com uma aluna dela para crianças com alterações do processamento visual, né, com sistemas tangíveis, fantástica, né? E que leva a gente... Não é, Kátia? A gente já chama até de comunicação alternativa tátil, né? Sim. Vista tátil, porque eram crianças múltiplas e todas com baixa visão ou cegas, né?
Então, até e pequenas, né? Sim, A Flávia né? Moreira. E né? Fantástico. E o quanto a gente percebe que é o fonoaudiólogo, né, que vai ter que se instrumentalizar para dar esses caminhos para várias pessoas e principalmente para a criança, para o jovem, né, ou que seja, para o adulto com TEA. Então, eu assim, estou de pleno acordo com vocês, né? É um mito e cabe a nós, né? Então, estamos aqui hoje, né? No mês da conscientização da comunicação alternativa, falando para várias pessoas e para você, fonoaudiólogo, né? A responsabilidade que você tem nessa questão, vamos esperar. Não espere, não. Comece ontem. Já era para ter começado ontem. Né? E até a responsabilidade, né? Muitas vezes, nas nossas áreas de especialidade, atuação, né? É possível que a gente não esteja, assim, altamente atualizado em determinada área, né? E isso não é crime, não é problema. O problema é afirmar, né, com muita convicção, coisas que não são verdadeiras, né? Então, de repente, o fonoaudiólogo falar para a família, falar assim, não, se ele usar aí a comunicação alternativa agora, ele não vai falar. Ou seja, né, é um desserviço, inclusive, para outros profissionais que vão receber essa família, porque vai ter que convencer essa família de que a outra conduta é que estava inadequada, né? Então, eu acho que é fundamental e a formação, então, assim, encaminhe, não sabe, né? Pergunta para quem está mais aí atualizado na área, alguém que realmente tem mais formação especificamente nessa área, ou não fale, né? Não é problema dizer, olha, eu não sei, eu não trabalho com comunicação alternativa, ou eu não sei te dizer, não é? É melhor, não é só melhor, na verdade é uma conduta ética e responsável, né? Agir contrariamente a isso inclusive, agir de forma com imperícia, né, na área profissional, porque você está dizendo o contrário do que as pesquisas dizem. Não é, Kátia? Nossa, eu acho que isso você lembrou bem mesmo. Não faça esse serviço. Fonoaudiólogo, você que está ouvindo a gente, por favor, se você não sabe, né, trabalhar, não tem, né, a prática da comunicação alternativa, vá buscar, vá se informar e encaminhe. Mas cuidado realmente, eu acho que essa fala de que não deve se usar ou deixar por último. Lá com 9 anos, se ele não falar, nós vamos começar a comunicação alternativa. Vai deixar ele até os 9 batendo, arrancando, né? E olha, na clínica, eu tenho recebido, assim, não são poucas pessoas, né? São muitas famílias, né? Inclusive famílias que procuram o curso, o EduLinka, que é o Programa de Educação em Linguagem e Comunicação Alternativa que nós desenvolvemos no doutorado, que é um curso à distância de capacitação familiar. Muitas famílias, quando, né, adquirem e começam a fazer o curso, tem um relato, e muitas vezes que nos entristece, né? Um relato com história, né, falando, olha, já passou ali por vários colegas, né, e sempre com essa fala, e muitas vezes já crianças, já adolescentes, né, que nunca tiveram acesso à comunicação alternativa. Mito. Carimba aí. Mito. Mito, carimbado. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo que a gente está escrevendo, quem está lendo, né, ACSA/CAA. Né? Nós não temos aqui no Brasil ainda uma padronização da tradução da terminologia. Tá? Então, comunicação suplementar e alternativa, comunicação ampliada e alternativa, comunicação aumentativa e alternativa, né? Qualquer uma dessas nomenclaturas, tá? Elas são bem-vindas, tá?
e aí nós estamos aí divulgando a nossa área. Mas vamos voltar à nossa discussão. E aí, Grace, a comunicação alternativa deve ser utilizada somente durante as sessões de terapia fonoaudiológica? Não, para mim não. Vamos ver depois o que a Kátia acha para ver o que a gente carimba aí, né? Mas para mim não. Por que não? Porque sabe aquela história que a gente fala que o cantor deve estar onde o público está? Então, a comunicação tem que estar onde está todo mundo, né? Então, a comunicação, ela tem que estar em todos os ambientes. Todos os ambientes é lugar de comunicar, né? Sabem, né, que assim, é triste pensar isso, mas é verdade, né? O terapeuta, né, o fonoaudiólogo lá na clínica fonoaudiológica, ele precisa ter a clareza de que ele não é o protagonista da vida daquele indivíduo, daquela pessoa, né, que é nosso parceiro ali de trabalho, né, na nossa intervenção fonoaudiológica. A gente, quando a gente faz terapia, muitas vezes a gente quer contar, acontece uma coisa muito mega legal, né? A gente não quer ligar para o terapeuta correndo e falar, não, eu vou guardar isso, só vou falar com o meu terapeuta. Não, a gente quer contar para quem é mais significativo na nossa vida, né? Ou é para o parceiro, ou é para o pai, ou é para a mãe, ou é para um primo, para um amigo, né? É isso. E da mesma forma, é a comunicação alternativa, se a gente tirar a alternativa, é o meio que permite uma pessoa com necessidade complexa de comunicação se comunicar. Então, ela tem que se comunicar onde surgir a oportunidade de comunicação. Então, ela tem que estar em todos os momentos, em todos os lugares. Agora, é claro, dependendo da abordagem teórica que esse fonoaudiólogo está seguindo, dependendo da etapa, do que está se fazendo ali, vai ter aí uma opção. Eu vou trabalhar, sei lá, por 3 semanas primeiro só na minha clínica, para eu poder avaliar, tomar algumas decisões, e depois eu já vou para casa para te instrumentalizar lá na casa, né? E aí já vou para a escola. Então, tem aí algumas opções, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que eu prefiro colocar logo, errar, sabe assim, aumentar a chance de eu me corrigir, fazer de novo, do que ficar represando demais esse passo de ir para os outros ambientes e deixar ali na clínica, porque não é algo que tem que ficar só na clínica, de jeito nenhum. A comunicação, ela precisa ocorrer em todos os lugares. A Carolina Aguiar, que é mãe da Liora e uma grande ativista, né, pelos direitos da pessoa com deficiência e da comunicação alternativa, uma vez assistindo ela num congresso, ela teve uma fala que também me impactou muito, que era assim, olha, que ela contando que uma vez ela perguntou para uma mãe, falando assim, quando você sai de casa, você esquece a sua laringe? Você deixa a sua laringe em casa, né? E aí a pessoa, não, né? A minha laringe que produz a minha voz, ela vai comigo para eu poder me comunicar com todo mundo. Então, a comunicação alternativa do seu filho precisa ir em todos os lugares. Então, é isso que eu penso. E aí, Kátia? Acho que você já falou praticamente tudo. Carinho disso aí, porque eu falei uma vez na escola, né? Nunca me esqueço, uma vez eu estava fazendo uma pesquisa aqui no Rio, na escola, a gente tem a parceria com a escola pública, que é maravilhosa, né? A Débora já fez o pós-doc dela aqui, ela sabe a grandeza mesmo de tamanho que é a escola pública do Rio, é a maior da América Latina, e assim, as oportunidades. E eu estava numa escola aqui e conseguimos elaborar um recurso para criança, para comunicação alternativa, e nesse caso era um vocalizador que eu consegui com o dinheiro da FAPESG, né? E eu levei na escola e a aluna fantástica começou lá a fazer sentenças. Eu não quero isso, eu quero aquilo. Como vai você? Meu nome é esse, eu tenho... Sabe, eu gosto de fazer isso em casa. E ela começou. Aí a diretora pegou... Um dia ela me liga, o pai me liga chorando. Vem cá, professora. O que foi? A diretora não está deixando mais ela levar o vocalizador para casa, porque é patrimônio
da escola, porque eu disse que eu ia patrimoniar o vocalizador para a escola. Eu tenho que doar, né? A gente faz a pesquisa e quando eu patrimoniei, ela tirou dele, da mãe, e pôs, e guardou. E aí eu cheguei na escola, a menina em prantos, em prantos. Aí eu virei para a diretora e falei, vem aqui, mostra a língua. O que é isso? Mostra a tua língua. Deixa eu destarrachar. Agora eu destarracho a sua língua e você vai para sua casa. Amanhã você volta e eu vou guardar dentro do armário em chave, porque a sua língua é patrimônio também. E ela virou e falou assim, ô Kátia, você está fazendo isso na brincadeira comigo? Eu falei, não, como você se sentiu? Eu me senti desrespeitada. Eu falei, é assim que ela se sentiu também, desrespeitada. Você está tirando dela a oportunidade, a voz dela, né? A laringe dela, a voz dela, o toque dela, é o sistema de comunicação. E é uma garota fantástica, né? Que usa isso. E quando a gente vê quando eles se apropriam, né, Débora? Eles se apropriam da comunicação alternativa, é tudo que a gente quer. Aí eu vou tirar porque ou eu vou deixar dentro da mochila, ou eu não vou usar, eu não vou levar na festa, né? Eu não vou levar lá na festa da vovó, do tio, porque, não, né? Eu não vou levar, porque ele não vai ficar folheando, ele não vai ficar... Ou porque vai estragar, não é? Ou porque, não vai estragar, não é? Essa é clássica também. Então, é para além de terapia fonoaudiológica, é para... né? Tem que sair. O controle, o estudo, você lembrou bem, eu estou em avaliação, eu estou fazendo agora um novo recurso, eu estou testando, eu estou avaliando, sabe? Se eu vou, né, quais os símbolos, o que eu vou utilizar, o tamanho do símbolo, como eu posso fazer uma... E depois eu vou passar para casa. Por exemplo, no PECS adaptado, a gente faz muito isso. Fase 1, fase 2, até dentro da sala de aula, depois vai para casa, ou faz dentro da sala de terapia, depois vai para casa. Mas é explicado, inclusive, mãe, vem aqui, vem ver como é que é. Vem ver, sabe? Vem aprender, né? A se comunicar, vem ser um interlocutor legal. Então, mito. Mito. Coloca aí, Débora. E eu acho que isso vem se ampliando, né? A inserção do fonoaudiólogo, além da clínica, né? Esse olhar, né? O nosso próprio grupo de unidade de trabalho, né? Nós temos aí no nosso comitê, nós estamos formando um grupo de fonoaudiólogos, né? Que nós estamos iniciando as nossas ações. E aí, quando a gente mapeia esse grupo, a gente percebe que, além da clínica, né, de olhar eles estão indo em outros ambientes, né? Então, isso é uma coisa bem bacana que vem acontecendo, né? Vamos lá. Kátia, você que é a nossa referência com relação ao PECS, Kátia, né? Eu sempre penso, né? Falar em PECS, não tem como falar em PECS sem a professora doutora Kátia Walter, né? É a única forma de comunicação alternativa adequada para os nossos indivíduos com TEA? Essa afirmação, para mim, ela é uma forma. Ela é uma forma, mas não é a única, né? Ela é hoje, tá? O PECS foi desenvolvido, o PECS, né? Picture Exchange Communication System, sistema de comunicação por intercâmbio de cartões, de figuras, né? Pelo Andrew Bond, Lord Frost, eles publicaram o primeiro manual, tá? Em 94, depois eles publicaram uma segunda edição em 2002, e eles é um sistema hoje que realmente tem um conhecimento, um uso mundial. Porque ele tem um protocolo, você tem hoje, eles têm um site, eles têm uma empresa, né? Eles dão curso, formação. Então, eles criaram realmente um programa que eu acho muito interessante, porque eles se basearam no desenvolvimento da linguagem,
né, da criança, nas fases de primeiro eu vou pedir, depois eu vou pedir para mais pessoas, depois eu vou aumentar o meu vocabulário, depois eu vou fazer sentenças, e depois eu vou fazer perguntas, as W questions, eu vou ampliar, né, e rechear toda a nossa linguagem com o desenvolvimento que a gente faz. Quer dizer, é baseado totalmente no desenvolvimento da linguagem, da fala, né, da linguagem falada. E você tem... E para a criança com TEA, né, vamos dizer assim, que está dentro do espectro, que tem essa dificuldade de interação com o outro, ele, para mim, ele também tem esse ponto que ele é bem positivo, porque eu vou ter que entregar esse cartãozinho, eu tenho que tirar e tenho que entregar na mão de uma outra pessoa. Esse contato com essa outra pessoa é muito importante. Mas ele não é a única forma. A gente tem a história com TEA, que começou nos Estados Unidos, eles trabalhavam com linguagem de sinais, tem resultados favoráveis com linguagem de sinais, mas depois teve a questão de pegar na mão deles, modular na mão, era mais, eles têm, às vezes, né, aversão. Você usa pictogramas da forma como você quiser, Débora, com pranchas até com cartões fixos, o apontar, né, sequencializar. Hoje a gente tem muitos dispositivos geradores de fala, que pode ser o iPad ou o próprio iPhone, não, o celular, né? E você usa da forma, quer dizer, né? Eu, quando desenvolvi o PECS adaptado no meu mestrado, né, com a minha querida professora Maria Amélia Almeida, no mestrado e no doutorado na UFSCar, a gente percebeu exatamente essa flexibilização. E nisso você abre para várias formas, né? Agora, eu acho que tem que ter um pilar nisso, tem que ter assim, uma base fundamentada. Nós estamos falando de crianças que têm dificuldade, sim, em iniciativa de diálogo, em permanecer engajada em atos comunicativos, em trocas, num diálogo, tá? Ela tem interesse e repertório restrito, então eu tenho que buscar dentro de interesse para depois ampliar esse repertório. Tá? Eu tenho que buscar uma certa organização na dica, na ordem, no programa. Eu tenho que estar muito consciente de como eu vou desenvolver um programa com ela, porque eu tenho que ter essa organização clara para poder exigir dela esses passos. E a gente percebe que são crianças que, com esses passos, elas se sentem mais organizadas e conseguem desenvolver melhor a linguagem, tá? Até chegar à fala. Eu tenho, né? Até apresentei na ASHA o ano passado 10 casos junto com a Tereza lá. Eu peguei dela, nós estudamos e desenvolvemos. Que desses 10, nós tivemos assim, 60%, 6 começaram a falar com o uso do PECS adaptado, tá? E depois e somente 3 estavam usando de forma mista. Depois 7 tinham parado de usar a comunicação. Quer dizer, ele é um sistema, né? Eu já estou falando de PECS adaptado, né? Que é adaptado ao currículo funcional natural, ele é flexibilizado, que eu chamo de pessoas engajadas comunicando socialmente. Então, mas eu acho que toda forma de comunicação vale a pena, você entende? É isso. Não sei o que você acha aí, Grace. Acho a mesma coisa, né? Acho que, sabe o que me ocorreu, né? Os estudos mostram que, assim, o fenótipo do autismo, né? Existe uma variabilidade tão ampla, né? Quando a gente faz a recombinação, inclusive de forma matemática, né? Com todo o perfil sensorial e aí o perfil cognitivo, o perfil linguístico. Quando a gente vai fazendo cada recombinação dessa, nós temos, sei lá, milhares de subtipos, né? Nós teríamos. Por isso, inclusive, o DSM-5, ele fez uma revisão da nomenclatura para transtorno do espectro autista. Então, seria muito difícil pensar em ter uma única forma para um complexo sintomatológico de tamanha variabilidade, né? Então, não, eu acho que todas essas afirmativas que são muito radicais, sempre duvidem, né?
de que ou é a única, ou resolve todos os problemas, ou também não resolve nenhum, também está errado, né? Então, a única forma, não é a única forma, realmente tem tem um apreço muito grande por todos os motivos pelos quais você mencionou, por ter uma organização comportamental e tudo mais. No entanto, eu não gosto de me sentir engessada quando eu vejo, por exemplo, que uma pessoa, ela já, depois de um certo tempo, ela já consegue apontar e olhar ao mesmo tempo, ela aponta e olha, então aí eu já consigo dar um pulo, um salto aí, né? Então a gente tem que, quem me guia tem que ser o sujeito, né? E as habilidades que ele vai adquirindo. Então, também acho que é mito, viu, Débora? Que não é a única forma. Muito bem. E eu acho assim que uma questão importante que hoje tem dito a respeito do PECS, que as pesquisas vêm mostrando os resultados. Bom, primeiro que ele é uma prática baseada em evidência forte, tá? Ele tem evidências fortes, então isso nós não podemos negar. Sim. Mas ele tem, dentro das críticas, e até do PECS adaptado também, é que ele fica muito, às vezes você fica só no ensino de pedir coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente hoje tem, assim, visto que isso pode deixar esses meninos, essas crianças mais velhas só pedindo. E o que a gente tem é que trabalhar mais as fases seguintes, né, 4, 5, né, no PECS que tem 6, você realmente trabalhar com elaboração, ampliação da linguagem, da sentença, você engajar mais em diálogos. Então, isso é algo que tem se questionado bastante, né? Mas é óbvio que eu acho que você falou bem, o indivíduo caminha, né? E se ele consegue apontar com intenção comunicativa e olhar com intenção, é muito mais rápido ele apontar do que ele pegar um cartão, tirar do velcro, te entregar, devolver, voltar no velcro. Não é? E outra, agora também que eu trabalhei lá em Orlando, né, na University of Central Florida, com o Dr. Oliver Wendt, com o Speak All, eles conseguem também fazer as sentenças, tá? E mais rápido. Então, ele não está entregando aquele iPad para ninguém, ele faz a sentença, clica em falar e ele entende que isso é comunicar. Eu acho que é isso, né? A gente tem que mostrar para eles que comunicar é importante. Exato. Muito bem, meninas. Vamos lá. A comunicação alternativa é útil somente para as crianças com TEA e apraxia de fala da infância? O que você acha a respeito disso, Grace? Não, de jeito nenhum, né? É claro que a gente ainda está, eu não vou nem dizer engatinhando, né? Nos estudos com relação a essa interface entre autismo e apraxia de fala da infância, né? Nós aqui na USP em Bauru, né, sob a liderança da professora Johnny Lamônica, no LIAN, né, que é o Laboratório de Investigação das Alterações do Neurodesenvolvimento aqui da FOB USP, um dos trabalhos, né, de mestrado, da pesquisa, um dos subprodutos aí desse trabalho foi justamente fazer uma revisão de literatura bem séria a respeito dessa questão, né? Então, assim, olha, está se falando tanto com relação à apraxia de fala da infância em TEA, quais são as evidências que nós temos, né? E, na verdade, elas não são fortes, né? E ainda a gente ainda está muito no comecinho para entender qual é o fenômeno de base neurológica que altera realmente que estabelece essa dificuldade para o desenvolvimento da oralidade da pessoa com TEA, né? Se, por exemplo, as falhas no contato visual que permanecem durante um bom tempo, se elas, então, gerariam uma dificuldade maior, né? Para criar a imagem mental do fonema, né, do articulema, e fazendo isso, ou se a base maior é da imitação, da falha da imitação que está presente nos quadros de TEA. A gente tem muita pergunta, mas muitas poucas respostas ainda. A gente vai precisar caminhar muito mais. Então, de forma nenhuma, né, nós
eu cada vez mais eu vejo pessoas com TEA, as pesquisas também têm começado a mostrar muito mais isso também, né? Com pessoas com TEA que falam e avaliando como muito positivo o uso de imagens. Então, de alguma forma, parece que o cérebro da pessoa com autismo, ela tem uma predileção, uma forma do processamento linguístico que muito permeado pela imagem, né? A Temple Grandin já falava, né? Já há muito tempo falou para a gente, né? Olha, eu penso em imagens. Então, eu tenho muitos adultos, né? Adolescentes e adultos com TEA, dizendo, quando eles vão montar agenda, fala assim, então, mas às vezes eu apresento e falo assim, olha, vamos lá, eu vou te ajudar a fazer. E aí eu falo, olha, eu faço, pode ser assim, se for com imagens, né? E aí eu uso, às vezes, pictogramas só preto e branco e coloco como opção. Todos eles preferem rotinas, coisas que lembram de fazer coisas, sequências de atividades, preferem a imagem em vez de preferir só a escrita, né? Então, é unânime. Então, de forma nenhuma. Então, eu fico imaginando, porque esses indivíduos, são os indivíduos que conseguem me explicar o que eles sentem. Mas aí tem uma legião, né, de crianças que não conseguem, né, nos explicar com tanta clareza assim. E eu tenho aprendido muito com os adolescentes e adultos, com as crianças também que são verbais, né, que têm um desenvolvimento da linguagem melhor, para entender a perspectiva da criança que ainda não fala. Então, de forma alguma, para mim, a comunicação alternativa, ela é útil para todas as crianças com autismo. E aí, Kátia? É isso aí. Carimba. Deixou bem claro, né? Porque se eu associo somente a apraxia de fala, na verdade, eu tô negando, né? Eu tô negando o objetivo da comunicação alternativa para que ela nasça, para que ela né, gente? Ela e achando que é como se ela fosse só para expressão e não só para recepção de linguagem, né? Exato. Então, mito mesmo. Eu acho que você explicou muito bem. E o quanto essa comunicação alternativa tem contribuído, né, para essas questões de linguagem, né, mesmo para a pessoa oralizada. Isso é fantástico, né? Muito bem. Antes de utilizar a comunicação alternativa, a pessoa com TEA precisa adquirir habilidades chamadas de pré-requisitos. Você concorda com isso, Kátia? Não. Não, se a gente for esperar um pré-requisito para começar a comunicação alternativa, dependendo do pré-requisito que eu colocar, eu nunca vou começar a comunicação alternativa. Eu lembro direitinho, uma vez num curso na Isaac, num congresso lá de Toronto, acho que foi, que eu fiz o curso com a Pet Miranda, né? Eu fiz também. Você fez, né? Então, e ela disse muito isso. Ela falou muito isso. Falou, se a gente for esperar para requisito, ela até a questão dos símbolos tangíveis, ela falou nesse curso, Débora, interessante que a criança, ela nem precisa passar por aquela sequência que a gente fazia, miniatura, tangível, foto e depois pictograma. Ela garantiu que as pesquisas que ela tem feito e tem demonstrado resultados, você entrando com criança pequena, criança com 1 ano e meio, criança já em idade de começar a falar as primeiras palavras, você entra com pictograma e você contextualiza, você vivencia aquele símbolo, aquele signo linguístico com ela, como você faz com a bola, como você faz com, né? Você usa aquilo e ela se apropria daquele símbolo, como a fala, né? Como a fala. E depois ela fica mais... O que a pesquisa mostra? Que elas ficam mais tranquilas, porque elas conseguem se fazerem entendidas, compreendidas, né? Elas conseguem comunicar mais prontamente os desejos, as necessidades, os comentários, e aí elas acalmam, né? Até é interessante isso, até para a apraxia de fala também. Quando você consegue esse nível, você
consegue uma situação até de imitação muito melhor e de, né? Então, se eu tiver que esperar, olhar, enxergar, discriminar, é tudo junto. Vamos fazer assim, né? Um mundo de comunicação alternativa que serve para primeiro que serve para todo mundo, né? O que você acha? Concordo plenamente. E sabe o que me fez lembrar, Kátia? Essa predileção que muitas crianças com TEA têm tão precocemente pelas letras do alfabeto. E que é visual, né? Então, assim, nossa, boa, excelente lembrança, na verdade, a sua do curso da Pat Miranda, porque realmente me lembrei isso agora, né? Eu acho que por isso que é um desafio e, ao mesmo tempo, é um desafio bom intelectualmente, né? Da gente, quem trabalha com o transtorno do espectro autista, porque parece que, assim, as coisas não é um mero atraso, é uma diferença. Então, é um processar de informações que é diferente. Então, realmente, né? Eu acho que, mas para além do TEA, né? Eu acho que essa prontidão para a comunicação, né, e de querer e o próprio ambiente reforçar que aquela imagem tem esse poder tão grande, né, linguisticamente. Então, é fabuloso. Então, gente, realmente nada de pré-requisito. O pré-requisito é precisar, é desejar, né? É assim, ó. A gente quer auxiliar a comunicação, acho que o pré-requisito é do fonoaudiólogo, viu, Débora? O fonoaudiólogo tem um grande desejo de fazer diferença na comunicação dessa pessoa. Né? Na verdade, né, quando a gente trabalha com a comunicação alternativa, você está trabalhando com a linguagem, você está direto com os pré-requisitos, né? Uma coisa tão estranha até falar, né? Não é precisa de pré-requisito, né? O quanto a criança vai aprendendo nessa troca, nessa mediação, né? Na verdade, é que cabe ao fonoaudiólogo buscar as estratégias, né, para que a criança, de fato, adquira no processo da mediação. Eu acho assim, sabe, que algumas coisas são interessantes a gente comentar aqui, nesse pré-requisito. Por exemplo, também a gente tem que ter um bom senso que eu não vou entregar um dispositivo gerador de fala para uma criança de 1 ano e meio que ainda não consegue fazer, né, todo um domínio, né, integração olho-mão, coordenação motora fina. Quer dizer, mas são pré-requisitos que servem para todas as crianças, não é para criança. Sim. Não é? Muita gente perguntava, mas ele está comendo um cartão de comunicação. Eu falei assim, ele está comendo porque ele não está vendo outra função, ele não entendeu ainda. Vamos investir, mostrar, dar um apoio físico, trabalhar com hierarquia de suporte. A Grace falou muito isso no curso dela, né, no congresso, foi muito legal. A hierarquia de congresso, de suporte, eu vou tirando, eu vou, sabe, ensinando. E é isso, é junto, é na situação. E quanto melhor situações naturalísticas, então naturais, melhor ainda. Então, é mito. É mito. Muito bem. Bom, outra afirmação que a gente acaba escutando com uma frequência enorme. A comunicação alternativa inibe ou chega a impedir o desenvolvimento da fala e da linguagem de crianças com TEA? Essa daí acho que é uma das mais frequentes. E aí, Kátia? É o grande mito. A Grace falou lá no começo que era da intervenção. Esse é o grande mito. Fonoaudiólogos que estão aqui hoje, nos ouvindo, nos vendo, por favor, não queira ser, né, participar de divulgação de uma fake news. Isso é um mito. Então, se você não sabe
né? Isso é o grande mito, porque as pesquisas já são assim inúmeras, nacionais, internacionais, mostrando o grande benefício da comunicação alternativa no TEA no desenvolvimento de linguagem e de fala. E de fala. Ah, mas todos vão falar? Não, calma aí. Não estamos afirmando aqui que todos vão falar. Mas eu mesmo mostrei esse dado, que de 70% começaram a falar, e na verdade né? E apresentaram de 10, gente, 40, com fala funcional. Essas crianças começaram a usar a comunicação alternativa em torno de 18 meses. 1 ano e meio. E eles, com 3 anos, já estavam deixando de usar seus albinhos, suas pranchinhas, porque a fala estava fluindo. Então, esse mito, e é muito triste, porque, sabe, um pai, uma mãe, quando chega, uma família, quando chega falando isso para a gente, eu até entendo a família, mas agora quando ela chega trazendo isso, que diz que foi um colega nosso que disse, isso dói mais. Um colega nosso falar que não vai usar comunicação alternativa porque ele vai impedir o aparecimento ou desenvolvimento da fala, olha, isso é... Não, realmente. E pensando que nós estamos em 2020, né? A gente não está, sei lá, né? Então, é grave, né? A gente, às vezes, brinca, não é, Kátia, Débora? Mas eu considero uma infração profissional gravíssima, porque nós estamos ali lidando e recebendo essa família e teremos que convencê-la, explicar, acolher isso tudo, mas eu fico pensando naqueles que não vão chegar, em outros profissionais que vão fazer esse trabalho, né? Gente, é vida, é comunicação. Comunicação é um direito humano, um direito universal, né? É um direito que ele é um dos que mais garantidores da dignidade da pessoa humana, é o direito à comunicação. Então, é muito sério isso. Então, fiquem muito atentos, né? E aí eu acho que vale fazer um convite às famílias, né? As famílias de crianças que usaram comunicação suplementar alternativa, alternativa ampliada, enfim. Com bom resultado, divulguem, né? Falem, não se inibam, né? A voz de vocês é uma voz de muito valor para outro pai, para outra mãe que está precisando, né, de fazer alguma coisa pela comunicação do seu filho. Então, não se inibam, divulguem, da forma como você se sentir confortável, às vezes só um relato escrito, sei lá, numa rede social, às vezes por meio de um vídeo, uma fotografia, um depoimento. Então, conheça os trabalhos da Isaac Brasil, né? Conheça o trabalho, né, que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, por meio do Comitê de Comunicação Alternativa e no Departamento de Linguagem está fazendo, né? E tantas outras pessoas, assim, sabe? Vamos engrossar esse caldo de gente boa, assim, que tem divulgado muito a comunicação alternativa. O pessoal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro também, na pessoa da professora Miriam Pelosi, tantas outras pessoas, né, que têm feito a diferença. Não fiquem calados, porque outro pai, outra mãe, né, outra criança, nós estamos, né, no mês das crianças, então outra criança que não tem voz precisa desse depoimento e talvez a mãe dele ouvir esse seu depoimento pode fazer a grande diferença na vida dessa criança. E falem e levem isso para também. Eu acho que a gente tem que falar isso, discutir com os médicos, com os pediatras, com os neuroinfantil, porque eles também estão dizendo isso para os pais. É triste isso. Então, realmente, a gente tem que passar a ser um porta-voz, eu acho que nós estamos levantando a bandeira da comunicação alternativa, mas esse mito aqui, gente, esse mito é grave.
Esse mito precisa de muita gente, né? Porque não é 1, 2, 10, né, Kátia? É muita gente, muito esforço, muito trabalho. Ele é recorrente e ele é fake news. Fake news. E cabe lembrar o próprio depoimento da Carol, que é uma mãe, né, que recentemente esteve no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, né, e que, embora a filha não tenha oralidade, a linguagem oral, o quanto a filha tem função de comunicação, né? Então, o quanto a comunicação alternativa favorece o desenvolvimento da linguagem, dando acesso a essas crianças à informação e seu desenvolvimento dentro de uma perspectiva funcional imensa, né? Então, a gente não pode esquecer, né, o quanto a gente pode favorecer além da fala, né? Eu tenho só uma historinha muito curtinha, mas era uma família que trabalhei em Ribeirão Preto, uma Sullivan muito legal, fiz pesquisa na casa, e o garoto é fantástico, e eles sempre assim foram muito, essa criança falou, e depois parou, ele falou até os 4 anos, mas não era uma fala funcional. Era uma criança que não tinha uma fala funcional. Mas aí ele parou de falar. E aí começamos com a comunicação alternativa e o quanto que ele evoluiu na condição de comunicador. Né? É isso que foi legal. E um relato muito bonitinho deles foi assim: Kátia, esse dia você já tinha ido embora para o Rio, mas a gente tem que te contar que nós fomos na nossa chácara e eu pedi para ele, vai nadar, vai pôr o seu maiô e vai nadar. E ele não ia, se batia, aí ele vinha com algo e falava assim, eu estou medo. Ela falava, mas você sabe nadar, meu filho, vai nadar. Ela estava com outras pessoas, vai nadar. Eu estou medo, entregava para ela. Quando o teu pai chegar, você vai falar para ele, então você está com medo. O pai chegou, ele falou, eu estou medo. Ele falou, meu filho, que isso, vamos lá. Quando ele chega na piscina, tinha um sapo dentro da piscina. E ele não tinha cartão de sapo. Mas, sabe... Aí ele virou e falou assim, meu filho, claro, eu também tenho medo, vamos tirar esse sapo daqui. Legal, você... Aí ela falou, Kátia, se ele não tivesse essa sequência, ele ia ficar se batendo. A gente não sabe. Então, ele estava angustiado, ele deu umas batidinhas, mas ele conseguiu comunicar, né? E os pais conseguiram dialogar, né? Então, sabe... É comunicação. É comunicação. Bom, vamos lá. Grace, na fonoaudiologia, a prática da comunicação alternativa está reservada aos profissionais especialistas em linguagem? De jeito maneira, de jeito nenhum. Por que não? Porque a gente não se forma especialista em linguagem, né? A gente se forma fonoaudiólogo, né? E nós somos os profissionais da comunicação. Então, eu entendo, né, que a comunicação alternativa, ela se insere, né, na área da linguagem, né, com muito orgulho. Eu acho que cabe ao profissional da linguagem um grande papel, né, de lidar com as questões do símbolo, né, dessa organização do que é melhor para a linguagem dessa criança, para ir conduzindo esse desenvolver da linguagem, e aí por meio também aí da comunicação alternativa, mas eu estaria me contradizendo, né? Se eu falar que, então, quer dizer, além de não ser... se eu acho que nem é só na terapia fonoaudiológica, e aqui ainda seria terapia fonoaudiológica e ainda com especialista em linguagem, quer dizer, só esse poderia usar a comunicação alternativa, né? Então, de forma nenhuma. É claro que eu recomendo veementemente, né, que quem atue em linguagem, né, eu sou pró-formação, né? Acho que a educação continuada do profissional, ele é sempre desejada, né? Então, se você atua em linguagem e aí tem toda a possibilidade, né, de se tornar hoje em dia, com tantas possibilidades de formação, né? E o Conselho Federal de Fonoaudiologia tem
recomendado, né, que as pessoas, os profissionais realmente se dediquem às suas áreas e formalizem a sua área de especialização, de atuação, né, uma ou duas, enfim, né, eu acho importante, mas de jeito nenhum. Inclusive, uma bandeira que eu gosto muito de levantar é de que todas as outras áreas da fonoaudiologia precisam se apropriar da comunicação alternativa, porque é um recurso do fonoaudiólogo, né? Então, me incomoda, por exemplo, imagina eu trabalho, né? Eu sou aqui da linguagem, faço todo um trabalho com a minha criança ou adolescente, e aí, a hora que ele vai fazer, sei lá, um exame audiológico, aí, né, não tem, né? Ou aquele fonoaudiólogo que vai fazer a avaliação nunca viu, né, a comunicação alternativa, de repente não vai conseguir dar instruções para essa pessoa da forma que como essa pessoa gostaria, pode compreender melhor, né? Imagina o nível de ansiedade, né, que vai ficar. Então, na área da disfagia, na área da motricidade orofacial, enfim, eu penso que a comunicação alternativa é um recurso do fonoaudiólogo, né? Então, eu acho que essa prática, né, o termo que a gente está usando assim, a prática da comunicação alternativa, a gente precisa ampliar, né, cada vez mais. Agora, é claro que ali com responsabilidade pela implementação, pela seleção, criação, implementação de um recurso, de um sistema de comunicação alternativa, na minha visão, penso que se insere na área da linguagem. O que você acha, Kátia? Eu acho que agora você... porque eu estava assim, a prática da comunicação alternativa, ela deve ser extremamente ampliada a todos. Sim. A todos. A prática, né? Vou dizer, praticar a comunicação alternativa. Sim. O usuário tem que ter vários interlocutores. Então, ele tem que ter... Quem vai praticar comunicação alternativa? Todos os profissionais. Todo mundo que se relaciona com uma pessoa que tem uma necessidade complexa de comunicação e que faz uso e é um usuário de comunicação alternativa. Sem dúvida nenhuma, nós temos que lutar muito para a formação inicial do fonoaudiólogo, conhecer profundamente, né, a comunicação alternativa. Então, a disciplina da comunicação alternativa se faz muito, muito, muito. Tem que estar, né? Nós temos que lutar para isso. Isso ainda é algo que a gente está lutando. Né? Algumas universidades incluíram por conta, né? Porque entenderam essa, mas ainda não está como uma forma oficial de uma disciplina. Mas eu acho que aí você teria uma formação inicial para todos os fonoaudiólogos. E na questão eu acho também que o especialista na linguagem, ele tem que ficar, eu acho ele um profissional também mais indicado para fazer aí um acompanhamento de todo o desenvolvimento do semântico, né, sintático, como vai usar, discutir. Mas eu conheço pais, eu conheço professores que usam a comunicação alternativa com uma propriedade, assim, com uma desenvoltura, tá? Muito melhor do que o fonoaudiólogo, né? Então, por isso que eu acho que quando se trata de comunicação, né, e que você tem primeiro que engajar nisso, você quer comunicar você quer ouvir o seu aluno, eu falo muito isso para o professor, você quer ouvir o seu aluno que não fala, né, falar de outra forma, você quer a família, você quer entender, então é óbvio. E nós temos outros profissionais, né? Ela é transdisciplinar, a comunicação alternativa, a gente tem várias características dela. Se eu quero, né, trabalhar questões de qual o recurso, a prancha, o plano inclinado, eu preciso muito da TO, né? E a gente usa também junto com as questões da fisioterapia, posicionamento e todo. A gente também usa muito na questão do professor, como é que nós vamos engajar a comunicação alternativa junto com as atividades acadêmicas, no contexto acadêmico. Aí a gente tem um contexto também psicológico, né? Na psicologia, que vai trabalhar questões importantíssimas. Quantas crianças, quantas pessoas estão tendo a oportunidade de dizer se estão sendo abusadas, se estão recebendo
qualquer tipo, né, de tratamento né, que não é permitido aí, né, abusivo, pela comunicação alternativa. Então, a gente tem também, né, a prática dela, eu acho que passa, não sei, passa por tudo. Você não acha, Débora? Sim, com certeza, Kátia. Isso significa que é um mito. Muito bem. O nosso tempo está caminhando. Eu peço que vocês coloquem no chat as dúvidas, as questões para as nossas convidadas, para que a gente possa, assim que nós terminarmos essa discussão, estarmos respondendo as dúvidas que vocês tiverem, ou algum questionamento, enfim, né? Os recursos de alta tecnologia são os melhores para os indivíduos com TEA? Kátia, você que acabou de chegar dos Estados Unidos, né? Está aí uma pesquisa em andamento com relação à alta tecnologia, nos presenteou com a sua fala no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, numa mesa a respeito de tecnologia. O que você acha? Débora, você também participa do nosso grupo de pesquisa internacional, né, com o professor Steve Von Tettner, quanto que a gente também discutiu as questões dos recursos de alta tecnologia, né? Quando a gente via que nós no Brasil nós que abaixávamos ou aumentávamos o índice, né? Eram os últimos a incluir. A criança já estava de adulta, adolescente, que aí que ela tinha acesso à tecnologia. E os países desenvolvidos tendo acesso. Bom, mas é claro, isso já responde que não são só os recursos de alta tecnologia, eu não posso dizer que são os melhores diante de tudo que nós já falamos aqui. Se eu considerar um indivíduo, a condição dele de comunicar, para mim, é a mais importante. É o engajamento com o outro, é o interlocutor, que eu falei tanto desse potencial desse interlocutor. Então, é claro que as pesquisas vêm demonstrando que os recursos de alta tecnologia têm diminuído, a gente viu isso na nossa pesquisa, né, Débora? Uhum. O tempo de elaborar mensagem, de elaboração de mensagem, o próprio feedback auditivo, que é importante, é interessante, porque você tem o feedback auditivo no dispositivo gerador de fala, por exemplo. Você tem a condição de rápido acesso em pastas de baixa tecnologia, de impressas, você vai folheando, às vezes você tem a dificuldade e ali no recurso você já tem a facilidade de selecionar e encontrar o cartão, né, o símbolo, o vocábulo que você quer mais rápido. Então, ele tem algumas, né, você pode colocar 10 mil símbolos no iPad, num tablet, e numa pasta eu lembro que sabe o que as mães do Sullivan falavam para mim em Ribeirão? Ô, Kátia, você quer que o meu filho ande com uma mala de rodinha para colocar as pastas? Aí eu disse assim, se ele for usar tudo que está na mala, eu quero a mala. Não tem problema nenhuma com uma mochilinha de rodinha, ele carregar ali a pasta que é para aula de geografia, para aula de história, pastas contextualizadas, pastas que é para... Eu lembro direitinho, tinha uma criança que ia sempre para uma festa na família e ela tinha ali o contexto todo da festa da família, baixa tecnologia, funcionava super bem. Se funciona, é isso que eu quero. Eu quero isso, eu quero a comunicação, eu quero esse engajamento, né? Ainda mais nós no nosso país, né? E que trabalhamos, a gente sabe, as condições não são tão favoráveis para aquisição ainda. E com dólar mais de R$5, né? Tá difícil. O que você acha aí, Grace? É a mesma coisa, né? E pegando bem essa carona do que você falou com relação à parte financeira, tem um outro aspecto também, que é o nível de, vamos chamar assim, de letramento na informática, né? Nos recursos de alta tecnologia.
nós não temos, pelo menos na minha impressão, um nível de alfabetização digital tão alto assim. Muito pelo contrário, né? Assim, até porque como o acesso a esses itens, né? Nós temos uma população muito sofrida, né? Uma população que muitas vezes não dá conta do mínimo, né? Então, o que ocorre é que muitas vezes, mesmo com um nível, com a possibilidade de financiamento, né? Que a gente tem a linha de crédito de vários bancos hoje em dia, mas não basta ter o dinheiro para adquirir aquele recurso, né? Você precisa saber usar o recurso, né? E você tem... Opa, acho que a Grace saiu um pouquinho, tá? Mas põe aí, pode colocar que é mito. Tem que ter ali uma minimamente, né? Mito, é mito. Voltei agora, né, gente? Voltou. Além do que... Isso é recurso de alta tecnologia também, Sim, congela. Exato, exatamente. Congela, bateria que acaba, Internet que falha. Recursos que não tem como a gente fazer manutenção no nosso país, né? Enfim. Exato, né? Tudo isso. Então, são vários aspectos importantes, né? Nós estamos caminhando para os 10 últimos minutos, né? A criança que utiliza a comunicação alternativa fica dependente para sempre das imagens? O que você acha, Grace, na sua prática e ao longo dos anos, na clínica? Dependente é ruim, porque é um termo que parece... Nossa, a gente fica dependente, em geral, de uma coisa que não é boa, né? Assim, essa situação da dependência, mas... imagem, gente, olha, parece até esquisito na mesma frase, né? Porque imagem é uma coisa tão linda, é uma gratidão a gente poder ver, né? É uma graça mesmo. Então, a imagem ela é ali, né? Um signo, né? Linguístico, assim como a gente tem todo o caminhar, né? Do desenvolvimento do objeto, né, da imagem que representa esse objeto, até chegar na palavra escrita, na palavra falada. Então, de jeito nenhum. Então, talvez se a gente for pensar, será que a criança que usa a comunicação alternativa vai ter que usar para sempre? Às vezes sim, e a gente nunca sabe quando vai ser permanente. A gente sempre começa lutando para ser temporário. A Kátia deu um relato lindo, né, de crianças que começaram a usar com 18 meses, aos 3 anos, já, né, deixando de usar o álbum de comunicação alternativa, mas elas sempre vão utilizar imagens, né, na vida. E digo, por exemplo, de adultos que nunca usaram, né, não usaram o seu desenvolvimento e que hoje pedem para usar, hoje fazem. Tudo que elas podem, eles querem colocar imagem, porque, sabe, tipo, nossa, eu não acredito. Eu lembro o dia que eles descobriram, que eu mostrei, por exemplo, para um grupo que eu atendo, o PCS e o Arasaki falou como que isso existia e eu não sabia que existia. Isso vai salvar a minha vida, né? Então, mas de maneira nenhuma, né? É óbvio que a fala é muito mais automática. Quando a fala começa a emergir, ninguém vai falar, peraí, então eu vou, em vez de falar, eu vou lá folhear, navegar no meu álbum e procurar a imagem, né? De forma alguma, né? Então, para mim, é mito. Eu tenho uma situação interessante para contar de uma criança que ficou, um garoto lá no Ansul, ficou dependente, não da imagem, mas da fala nossa. Ele ficava dependente de eu perguntar para ele, o que você quer? E ele tinha as imagens, ele sabia o que ele queria pela imagem, mas enquanto eu não falasse para ele o que você quer, ele não iniciava um diálogo. Então é interessante, né? Ele sabia a imagem. A gente teve que começar, assim, sabe, a gente parar de falar, e o quanto que essa imagem tem uma importância para a gente trabalhar as questões de conceito para eles. Quem é agora? Porque ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter uma sintaxe, né? Ela tem que ter sintaxe. Então, quando você fala, fica dependendo de imagem, depende, né? Que imagem? Eu sou dependente de algumas imagens. Nós somos altamente dependentes da sinalização ao cruzar uma rodovia.
né? Exato. Eu quase morri porque estava verde para 2 pessoas. E essa informação foi terrível, porque causou um acidente. Então, a imagem ela está sempre presente na nossa vida. Você parar para pensar. A gente vai fazer uma receita. Quando eu vou lá assistir o filminho lá no site da receita, é melhor. A imagem me mostra. Porque só lendo, não, mas quando eu vejo o filme, aquilo melhor. Então, essa imagem, né? É claro que a gente escuta isso às vezes. Eu vou usar cartão, ele vai ficar dependente dessa imagem. Né? E eu falo assim, não é que ele vai usar essa imagem. Ele vai usar essa imagem para comunicar. Não é dependência, né? Agora, ele pode ficar, talvez, usando essa imagem, como a Grace até falou, por uma vida toda, com funcionalidade. Eu acho que aí, de repente, eu posso até dizer que ele fica dependente de uma comunicação alternativa por imagens. E é importante isso, porque às vezes a gente chega na escola, né, Débora? A gente vai muito em escola e a gente fala isso. E às vezes também eu escuto que usar imagens é comunicação alternativa. Só imagens. Não é uma comunicação informativa. Eu estou informando. Mas para se tornar diálogo, interação, essa imagem ela tem que fazer o papel de significar o que o cidadão, a pessoa com TEA ali está pedindo, está informando, está comunicando. Né? Então, e a imagem fica mais tempo que a fala, né? Ela tem essa vantagem, ela permanece mais tempo. A informação fica mais tempo. Né? Agora todo mundo, nós vamos sair para o lanche. Acabou. A figurinha do lanche está lá. Primeiro vamos fazer a atividade da massinha, depois vamos sair para o lanche. Ele consegue perceber pela imagem. Nós também, né, gente? Com esse mundo de lives, com o mundo digital que nós estamos agora remoto, quanto que nós temos que recorrer à nossa agenda e ver o que vai ter hoje, o que não vai ter. São imagens, porque só informação também não... Né? Então, essa relação com a imagem, é óbvio que ele não vai ficar do jeito que está colocando aqui, se ele usa... Não, é mito. É mito. Muito bem. Infelizmente, nós estamos entrando para os nossos últimos 5 minutos. Eu queria ver se a gente pudéssemos reservar pelo menos uns 2 minutos, né, para a gente fazer uma conclusão. E aí vem uma das principais, eu até deixei aí para o final, né, que é um tema que eu acho que mereceria, né, a gente pensar numa nova live ou numa nova webinar, enfim, com a temática de família, né? Que é a seguinte questão: permitir que familiares utilizem comunicação alternativa no início do uso é promover a prática ilegal da profissão de fonoaudiólogo? O que você acha, Kátia? Você que fez um doutorado, vocês duas fizeram doutorado com relação a programa de família, olha, né? Vocês duas, né? Mas eu me lembro tanto da sua banca, Kátia, de defesa do doutorado, do seu programa, né? Entre um programa baixa, presencial, e o da Grace, né? Um programa à distância. Então, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito, embora o nosso tempo seja um pouquinho curto, mas vamos lá. Vou tentar ser sucinta, mas eu acho que isso aqui você abre para uma próxima. Sim. Porque aqui nós vamos abrir para uma condição que é óbvio que a família, nossa, que prática ilegal é essa? Que isso? Nós estamos falando desse desenvolvimento de uma pessoa, do indivíduo, do cidadão. A cidadania se faz pela comunicação, pela colocação como cidadão, como ser que vivencia, que vive numa sociedade. Então, a família, é óbvio que ela tem que estar sempre, né? Sempre participando. Lá no Açúcar, a gente tem escola de família, justamente para trazê-los sempre para trabalhar. No meu doutorado, eu fiquei na casa, eu viajava, lembra, Débora, 200 quilômetros num raio, que eu ia na casa de um, numa cidade, na casa do outro, e quanto que eu aprendi, né? Então, é óbvio que não tem nada de legal nisso, imagina, só tem de legal. E eu vou
finalizar aqui, assim, desse item, Débora, dizendo só uma coisa que a mãe me falou no final desse doutorado. E o garoto tinha lá, eu coloquei o sistema na casa dele, com um painel, e ela falava, Kátia, eu não entendo esse menino. Na linha de base, ele jogou um sofá para o vizinho, ele ficou nervoso, né? E aí ela virou e falou assim, Kátia, mas agora foi tão legal. Ele acordava todo dia, pegava, fazia um lanchinho com os cartões e falava, eu quero guaraná, né? Aí aquele dia ele passou pelo painel, pegou a figura de dor, entregou para a mãe. E ela lembrou e falou, a Kátia sempre disse que eu tenho que acreditar nisso e representar, que é isso mesmo, né? Convencionar. Você está com dor, filho? Eu vou te dar. E ele estava com uma cara feia, ela falava. E eu deu um remedinho para ele, ele voltou e dormiu mais. Aí passou uma hora, ele levanta, passa pelo painel, não pega de dor e pega. Eu quero um guaraná e quero o lanchinho lá. E feliz na vida. Ela falou, filho, você está feliz, você quer comer? Ela virou para mim e disse, Kátia, levou 15 anos para eu ouvir meu filho falar que está com dor. Falar que está com dor. É isso aí. Né, Grace? Nossa, eu não vou nem acrescentar nada, Kátia, porque acho que você, e aí com o relato, esse relato tocante que você nos trouxe, né, diz tudo, né? Então, acho que na fisioterapia seria a mesma coisa, o equivalente que a gente falasse assim, olha, não anda, viu? Não anda, porque ele só pode andar com o fisioterapeuta, né? Então, não faz sentido algum, né? A comunicação tem que estar em todos os lugares e no meio familiar antes de qualquer outro lugar. Mito. Muito bem. Eu, em nome do Comitê de Comunicação Alternativa da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, só tenho a agradecer a grande contribuição oferecida tanto pela Grace quanto pela Kátia, né? E aí eu chamo a atenção, né, para a última fala, com relação à família, né? E eu fecho aqui com um grande presente que eu tive recentemente ao conhecer essas duas famílias, a família da Lulu e a família do João, né? E aí elas estão vestindo a camiseta, a camisa no mês da conscientização da comunicação alternativa. Mas mais do que isso, né? A família vestem, né? Vestem a grandeza, o uso da comunicação alternativa. Então, quando a Kátia nos diz, né, o relato da família, né? Nossa, demorei 15 anos para escutar que meu filho estava com dor, né? Não vamos demorar tudo isso, né? Vamos, né? Vamos entender, vamos de fato, né, abraçar e entender o que é a comunicação alternativa para que a gente possa beneficiar as nossas crianças, nossos jovens, adultos com transtorno do espectro do autismo ou qualquer outra criança, jovem, adulto que dela vir a se beneficiar. Então, venha nos procurar, né? Nós temos a Sociedade Internacional de Comunicação Suplementar e Alternativa, a ISAC Brasil, temos o Comitê de Comunicação Alternativa da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, temos o LATECA, né? Está aí representado pela Kátia, a DASTRA, né? Representado pela Grace, né? E temos tantos outros profissionais, como já citado, na Federal do Rio de Janeiro, a professora Miriam Peloz. Venham nos procurar e que nós estamos aqui para poder colaborar e divulgar, né, essa grande área de conhecimento. Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Grace. Foi um grande presente neste mês de conscientização ter essas duas pessoas maravilhosas. Nós ainda continuamos com o nosso mês, né? Vamos aí, nós temos uma
unidade de trabalho, nós estamos com 150 fonoaudiólogos aí, nós estamos batalhando para essa questão de disciplina no curso de fonoaudiologia. Vamos agora mapear quais são os cursos de fonoaudiologia que têm conteúdo, que têm disciplina, e vamos sim fazer mais ações. Nós ainda vamos ter uma nova webinar, né, que vai acontecer em novembro, fiquem atentos, né, que vai ser mais direcionado ao adulto, tá? Mas fiquem atentos e nos procurem. Obrigada, Kátia. Obrigada. Muito obrigada. Viva! Viva a comunicação alternativa! Viva! Vamos viver essa comunicação alternativa. Obrigada, Débora. Obrigada, Débora. Abraço.